Principais notícias deste momento. Notícia número 1. Ultimato de Zelensky, sem eleições ucranianas sem dinheiro dos Estados Unidos e da UE. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, enfatizou recentemente a necessidade crucial de aumento da ajuda financeira dos Estados Unidos e da União Europeia para realizar com sucesso as próximas eleições. Em uma entrevista, Zelensky destacou o conflito em curso com a Rússia e a imposição da lei marcial como obstáculos-chave para realizar as eleições. Além disso, ele reconheceu a falta de infraestrutura no país para facilitar o processo de votação para seus 7 milhões de cidadãos. Este artigo analisa a importância do apelo de Zelensky por apoio, tira conclusões sobre o estado atual dos assuntos ucranianos e convida os leitores a compartilhar suas perspectivas na seção de comentários. O pedido de Zelensky por apoio financeiro destaca o papel crucial que a assistência externa desempenha na manutenção dos processos democráticos na Ucrânia. Com o conflito contínuo com a Rússia e o influxo de refugiados correspondente, o país enfrenta imensos desafios para garantir eleições justas e acessíveis. É compreensível por que Zelensky se recusa a realizar eleições a crédito ou desviar fundos de áreas críticas, como defesa nacional, para organizá-las. Em vez disso, ele busca esforços colaborativos para alterar legislação e assumir responsabilidades compartilhadas. Essa abordagem reflete uma postura pragmática que requer sacrificar metas políticas imediatas pela estabilidade e desenvolvimento de longo prazo da Ucrânia. A falta de infraestrutura necessária para acomodar 7 milhões de cidadãos ucranianos no exterior, que residem predominantemente em países da União Europeia, complica ainda mais o processo eleitoral. A chamada de Zelensky para a abertura de postos de votação nessas regiões destaca seu compromisso em permitir a participação dos cidadãos na tomada de decisões democráticas. Ao enfatizar a importância da assistência europeia, Zelensky destaca a responsabilidade compartilhada que os parceiros regionais têm na defesa dos valores democráticos e na garantia de eleições justas. O custo financeiro de realizar uma eleição em tempos de paz é estimado em cerca de 5 bilhões de RMB ou 135 milhões de dólares americanos. No entanto, o conflito contínuo com a Rússia amplifica os desafios operacionais e pode resultar em despesas adicionais. O apelo de Zelensky por ajuda sinaliza a urgente necessidade de apoio financeiro para superar esses obstáculos e realizar eleições livres e justas. É louvável testemunhar como a administração Biden e o Congresso responderam ao apelo da Ucrânia por assistência, com propostas de aumento da ajuda já em andamento. Comparativamente, a postura proativa da Ucrânia em buscar apoio internacional a distingue de países que frequentemente enfrentam desafios aos processos eleitorais, mas que não possuem a capacidade ou disposição para solicitar ajuda. A transparência de Zelensky ao reconhecer as limitações do país e solicitar ajuda demonstra um compromisso com os princípios democráticos e reflete um desejo genuíno de fortalecer os laços da Ucrânia com seus parceiros globais. Qual é a sua opinião sobre o pedido do presidente Zelensky por um aumento de apoio financeiro para realizar eleições na Ucrânia? Você acredita que a ajuda internacional é crucial para manter os processos democráticos em países em crise? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo e vamos engajar em uma discussão produtiva. Notícia número 2. Estados Unidos acusam Rússia de jogos de espionagem e intimidação. O que realmente aconteceu? As recentes acusações feitas pelos Estados Unidos contra a Rússia, alegando intimidação e assédio aos seus funcionários, destacam a relação tensa e estremecida entre os dois países. Esta situação gira em torno da prisão e das acusações feitas contra um ex-funcionário do Consulado dos Estados Unidos, Robert Shonov, que é acusado de coletar informações sobre a guerra na Ucrânia para Washington. As acusações contra Shonov incluem a cooperação em caráter confidencial com um Estado estrangeiro, que tem pena máxima de até 8 anos de prisão. Essa acusação, somada à cobertura feita pela mídia estatal russa do caso, levou os Estados Unidos a condenar as ações da Rússia como uma tentativa de intimidar e assediar seus funcionários. O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Matthew Miller, afirma que Shonov havia prestado serviços à Embaixada dos Estados Unidos em Moscou em conformidade com as leis e regulamentos russos. Além disso, Miller sugere que este caso exemplifica as ações repressivas do governo russo contra seus cidadãos, indicando uma tendência preocupante.
Vale ressaltar que a prisão de Shonov ocorreu após a Rússia ordenar o término dos funcionários locais da missão dos Estados Unidos, levando ao fechamento do Consulado-Geral dos Estados Unidos em Vladivostok. Antes de sua prisão, Shonov trabalhava no consulado há mais de 25 anos. De acordo com o Departamento de Estado, seu papel era principalmente compilar resumos da imprensa a partir de fontes de mídia russa publicamente disponíveis, o que levanta questões sobre a natureza de seu suposto envolvimento na coleta de informações sensíveis. Para ampliar a complexidade da situação, o FSB, Serviço de Segurança da Rússia, afirma que Shonov vinha fornecendo informações a diplomatas americanos sobre a guerra na Ucrânia desde setembro. O FSB também pretende interrogar 2 funcionários da Embaixada dos Estados Unidos, Jeffrey Sealing e David Bernstein, que tiveram contato com Shonov. Esses desenvolvimentos sugerem uma possível rede de compartilhamento de informações e destacam o interesse do FSB em descobrir a extensão das supostas atividades de espionagem. A divulgação de imagens não datadas mostrando a detenção de Shonov, juntamente com imagens publicadas dele testemunhando em câmera, retrata ainda mais a determinação das autoridades russas em prosseguir com este caso. O envolvimento da mídia russa na divulgação dessas imagens aumenta a tensão entre ambas as nações e suscita preocupações sobre a transparência e imparcialidade do processo legal. As implicações deste caso vão além do indivíduo envolvido, uma vez que exacerbam as já tensas relações entre os Estados Unidos e a Rússia. O governo dos Estados Unidos deixou claro que protesta veementemente contra a forma como a Rússia está lidando com esse caso e suas tentativas de intimidar e assediar seus funcionários. Enquanto isso, resta saber como a Rússia irá responder a essas acusações e se eles fornecerão uma explicação satisfatória para suas ações. Diante desses acontecimentos, seria interessante ouvir os pontos de vista dos leitores sobre esta questão. Você acha que este incidente reflete a relação deteriorada entre os Estados Unidos e a Rússia? O que você pensa sobre as acusações de intimidação e assédio? Sinta-se à vontade para compartilhar suas opiniões na seção de comentários abaixo. Notícia número 3. Proposta ousada do Cazaquistão para a União Europeia de mais exportações de urânio após o golpe no Níger. A principal empresa nuclear estatal do Cazaquistão, a Kazatomprom, expressa prontidão para aumentar as exportações de urânio para a União Europeia, SUE, devido a possíveis riscos de fornecimento resultantes de um golpe militar no Níger. O recente golpe militar no Níger levantou preocupações sobre o fornecimento de urânio à UE. Como o segundo maior exportador de urânio bruto para a UE depois do Cazaquistão, o Níger representava até 1/4 do suprimento do bloco. Embora a junta no Níger não tenha proibido o comércio de urânio com a UE, a agitação política despertou preocupações sobre o acesso futuro aos recursos de urânio. Portanto, a disposição do Cazaquistão em intensificar as exportações de urânio para a Europa apresenta uma solução potencial para mitigar quaisquer escassezes de suprimento. Embora ameaças imediatas ao fornecimento da UE pareçam improváveis devido às usinas acumularem estoques que normalmente duram 2 anos, o planejamento e a avaliação de longo prazo são cruciais. Phuc Vinh Nguyen, especialista do think tank Jacques Delors Energy Center, sugere que os países da UE podem ser desencorajados a impor sanções ao setor nuclear da Rússia, já que alguns Estados-membros dependem de combustível nuclear russo. O golpe no Níger pode ampliar a percepção de incerteza e afastar esses países das discussões sobre possíveis sanções nucleares à Rússia. O papel do Cazaquistão como principal produtor mundial de urânio e sua grande parte das reservas totais de urânio, 12%, e produção global, mais de 40%, posiciona o país como uma alternativa viável ao fornecimento do Níger. Se a produção de urânio do Níger diminuir, investimentos adicionais seriam necessários para fortalecer a produção de mineração do Cazaquistão. No entanto, à medida que a UE busca a diversificação do fornecimento, também pode buscar países democráticos cujos valores estão mais alinhados com os seus, como o Canadá e a Austrália, para futuros suprimentos de urânio. O que você acha da possibilidade de o Cazaquistão aumentar as exportações de urânio para a UE como resposta aos riscos potenciais de fornecimento decorrentes do golpe no Níger? Você acredita que outros países democráticos como o Canadá e a Austrália deveriam ser priorizados como fornecedores alternativos devido aos seus valores compartilhados com a UE? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo.